Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu recebi uma mensagem da minha mãe falando sobre a questão das conexões familiares entre Nabucodonosor, Belsazar e assim por diante. Então, eu decidi fazer uma revisão aqui no que eu apresentei, né, nas leituras anteriores. Repetindo aqui o que eu já disse várias vezes, né? Eu não faço um estudo antecipado, extensivo sobre todos os aspectos da nossa leitura, tá? Quando eu percebo que é um texto mais complicado, eu acabo dando uma estudadinha um pouco antes, mas nada muito profundo, ok? Então, o que que, o que que a gente pode perceber? Algumas questões aqui para a gente refletir, né? Nós temos em 2 Reis, capítulo 25, versículo 27, o nome de Evil-Merodach, que foi o filho de Nabucodonosor, o filho mais velho. Naquele trecho de 2 Reis 25, 27, nós vemos Evil-Merodach agindo de forma bondosa com o rei Joaquim de Judá, tá bom? Depois você pode dar uma checada lá. Então ele diz ali no texto que ele foi filho de Nabucodonosor, filho mais velho. No texto de Daniel 5:2, como a gente viu anteriormente na leitura lá de Daniel 5, nós vemos que está falando aqui do rei Belsazar e está dizendo aqui que Nabucodonosor era o seu pai. É isso que está escrito no texto. Inclusive, eu fui ver no hebraico se aqui está escrito Nabucodonosor mesmo ou se seria uma tradução de um outro nome. Eventualmente, traduções podem falhar, mas de fato é Nabucodonosor que está escrito aqui. Tá bom? Tem um detalhe na tradução do Antigo Testamento. Aliás, tem muitas questões que dificultam a tradução, né? É uma língua muito antiga, enfim. Essa palavra pai e mãe, no hebraico, ela não é como no português, tá? Por exemplo, meu pai é o Nelson e a minha mãe é a Elisana. Se eu falar o meu pai ou a minha mãe, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Porque no nosso idioma, na nossa cultura, o pai é aquele que me gerou, a mãe é aquela que me gerou, e assim por diante. Na cultura hebraica, a palavra pai e a palavra mãe, ela não indica exclusivamente aquele que gerou, seja, né, o pai ou a mãe. Pode significar, eventualmente, o antepassado. A gente tem isso na língua portuguesa, né? Mas a gente usa mais a ideia de antepassado. Por exemplo, tem uma expressão muito comum na teologia quando a gente fala dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Não foi quem gerou a igreja, mas foram lá os antepassados, aqueles antigos que viveram nos primeiros séculos da era cristã. Então, mas no português a gente pouco utiliza esse aspecto da palavra pai como antepassado. Tá? Principalmente mãe. Eu nunca vi ninguém usando a palavra mãe como uma antepassada. Mas aqui no hebraico isso acontece. Teve uma vez que eu participei de um evento de perguntas e respostas e alguém trouxe essa questão sobre, no caso era a mãe, fulana, mãe de Beltrano e tal. E aí surgiu essa dúvida, né? E depois a gente checando os textos e tal, a gente percebeu que na verdade ali não era mãe de forma literal, mas era antepassada, né? Aquela que tinha vindo antes. Então provavelmente é isso, tá? Pode ser que aqui Belsazar, quando fala do seu pai Nabucodonosor, esteja falando de um antepassado, de alguém que o precedeu, alguém que era mais importante, que viveu antes dele. Quando a gente vai para fora da Bíblia, né, para o conhecimento geral,
através de arqueologia, essas coisas, a gente tem outras informações. Por exemplo, eu procurei na internet, acessei o Wikipédia, que é um site sem tanta... assim, a gente não pode botar toda a nossa fé no que está escrito ali, mas reflete minimamente o consenso da ciência, né? Bom, o que diz ali na Wikipédia? Que a sequência dos reis da Babilônia foi o seguinte: depois de Nabucodonosor II, que é esse Nabucodonosor que invadiu Jerusalém e tal, veio Evil-Merodach, o seu filho, depois veio Neriglissar, que não indica ali se é filho de Evil-Merodach, e depois de Neriglissar veio Nabonido. Tá? E nessa mesma página da Wikipédia fala que Belsazzar, esse aqui de Daniel 5, foi filho primogênito de Nabonido. E ele não era exatamente rei, mas ele é como se fosse um rei interino na ausência do pai, que fazia várias missões em outros lugares, na Arábia, por exemplo. Então, enquanto o pai não estava, ele era o rei, um rei interino ali na Babilônia. Aqui na Bíblia a gente não tem nenhum detalhe sobre isso, né? Aqui simplesmente está falando o rei Belsazzar. Aqui simplesmente está falando Nabucodonosor, seu pai, ok? E detalhes diversos podem ter acontecido. Eu não preciso necessariamente aqui desacreditar dessa informação da Wikipédia, que na verdade Belsazzar era um rei interino, que na verdade o rei mesmo era o pai dele, o Nabônido, né? Então a Bíblia não tá se contradizendo com de repente descobertas arqueológicas e tudo mais. Não é nada disso, entende? Então de fato uma questão complexa. Essa questão de genealogia eu acabo enfatizando aqui algumas vezes, mas ela é delicada. A gente não é difícil fazer uma árvore genealógica perfeita, ok? A gente tem nuances, ideias, tem genealogias que são muito claras na Bíblia, mas tem outras que são mais difíceis. Ao consultar aqui algumas Bíblias anotadas, a gente vê essa ideia de que Belsazzar não teria sido filho direto de Nabucodonosor, mas teria sido filho desse Nabônido. Por exemplo, aqui na Bíblia de Herança Reformada, está aqui, dizendo o seguinte, que segundo relatos seculares ou sagrados, pode ser de outras religiões, enfim, Belsazzar não foi um vulto importante. Registros arqueológicos explicam sua corregência com seu pai, ou seja, ele regeu a Babilônia junto com seu pai Nabônido, isso, que foi o último chefe do estado da Babilônia. Belsazzar tinha pouco status político, como oficial secundário que administrava os assuntos da cidade durante as frequentes ausências de seu pai. Ele tinha alta posição, mas pouco poder, vivendo em luxúria, que é o que a gente vê nesse texto de Daniel 5. Vivendo em luxúria, com mais tempo em suas mãos do que competência para saber o que fazer com ele. A mensagem de Deus deixaria claro que ele não tinha tanto tempo quanto pensava. Aliás, ninguém tem. Aqui, inclusive mostrando o aspecto devocional dessa Bíblia, né? Tá já aqui fazendo uma aplicação interessante sobre isso, a questão do tempo, né? Na Bíblia, na outra Bíblia aqui, a Bíblia de estudo da fé reformada, aqui está escrito o seguinte: o nome Belsazzar significa Bel proteja o rei. Com base em fontes babilônicas, sabemos que Belsazzar foi colocado no encargo dos afazeres na Babilônia, enquanto seu pai, Nabônido, o último rei da Babilônia, passava longos períodos em Tema, na Arábia. Os babilônios eram famosos por suas festas opulentas. Os eventos deste capítulo aconteceram em 539, o ano da queda da Babilônia para os persas, muitos anos depois da morte de Nabucodonosor. Bom, eu já gastei muito tempo aqui com esse detalhe, mas basicamente é isso, tá bom? Aqui, no final de Daniel 5, Daniel 6, aliás, final de Daniel,
Final de Daniel 5, aqui, ó. Está dizendo aqui, ó, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto e Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos. Por que a Bíblia não fala de Nabônido? Eu não sei. Eu não sei, tá? Segundo a história secular, Nabônido era o rei oficial e Belsazar era o filho dele. Por que a Bíblia não coloca nesses termos? Por que a Bíblia coloca que Belsazar era o rei da Babilônia? Eu não sei exatamente, tá? Mas, no meu ver e no ver dos estudiosos bíblicos, não há nenhuma contradição aqui. Apenas há essa dificuldade natural. E, aliás, esse é um ponto tão, assim, como é que eu posso dizer, secundário, né, que acho que por isso a Bíblia não dá essa informação com clareza. Não tem necessidade de falar de Nabônido aqui na Bíblia, né? E, e para todos os efeitos, Belsazar cumpria o papel de um rei naquele período, naqueles dias. Bom, acho que é isso. Vamos então à nossa leitura. Hoje a gente vai ler Daniel, capítulo 10, 11 e 12. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Bom, da onde veio Ciro? O final do capítulo 5 diz que, aliás, o início do capítulo, o final do 5 e o início do 6, diz que Dario era o rei naquele período, o rei Medo. E aqui fala de Ciro, rei da Pérsia. Ok? Em algum momento ali houve essa transição. Eu não sei precisar agora também esse detalhe, tá bom? A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Então ele viu ali, ele estava num outro rio, num outro lugar, retiro, ele viu um homem com todas essas características. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens
me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este servo falar com o meu senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser, semelhante a um homem, tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então, Daniel tem mais uma visão indicando coisas relacionadas aos últimos dias. Ele ali perde as forças e esse príncipe, melhor dizendo, esse homem, né, que parece um anjo, ele toca no Daniel, Daniel recupera as forças e as palavras dele indicam um conflito no mundo espiritual, talvez podemos entender assim. Ele diz: Voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, e assim por diante. Entendimentos equivocados a respeito de um texto como esse, e de outros textos bíblicos também, vão levar ao conceito de batalha espiritual, que é o conceito de que entidades malignas governam sobre determinadas regiões. Então, quando, por exemplo, o evangelho chega, a igreja chega, tem que, como se fosse assim, fazer um trabalho para expulsar esses príncipes, né? Eu não acredito que a Bíblia respalde esse tipo de teologia. O que a gente pode ver aqui claramente Daniel recebendo a visão, o entendimento de que o reino da Pérsia iria passar, que viria um outro império sobre ele, o Império Grego, que basicamente é o que está acontecendo desde aquele primeiro sonho de Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho da cabeça de ouro, não sei o que, de prata, não sei o que, de bronze, os pés de ferro e de cobre, sei lá, de ferro e de barro. Ali já aquela interpretação já indicava, né, que um reino seria destruído e viria outro, que seria destruído e viria outro, que seria destruído até, enfim, até chegar o governo do rei dos reis, né, do Deus da terra, do Deus do céu. E basicamente eu vejo aqui como sendo o mesmo teor de profecia. Capítulo 11. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Ok, versículo 2. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Assim, esse eu aqui não é Daniel. Esse eu aqui é aquele ser semelhante a um homem, tá? Que está falando com Daniel, ok? Então, ele está dizendo que ele, no primeiro ano de Dario, se levantou para o fortalecer e animar. Creio que seja isso, salvo alguma interpretação melhor aqui. Acredito que seja isso nesse momento. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles.
Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então, o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. Fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo.
despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a Santa Aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E, tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e os que o conhecerem multiplicará a honra. E aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arrematará contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado com rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, descrições detalhadas até, mas assim, difíceis de encontrar conexões, né, com os acontecimentos. Talvez parte do que esteja sendo narrado aqui aconteceu no período interbíblico, né, entre as últimas profecias e a vinda de Jesus no Novo Testamento, pode ser. Pode ser que haja uma conexão dessas profecias com toda a história que se desenrolou até hoje e ainda até o final, né? Mas é difícil a gente interpretar esses textos. E agora o último capítulo de Daniel.
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Muito bom. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por termos concluído a leitura do livro de Daniel, do capítulo 7 para cá, profecias muito, muito complexas a respeito do fim, a respeito do tempo do fim. E, ó Deus, nós pedimos, Pai, que nos ajude a perseverar na Tua palavra e crer nos Teus planos, confiar, ó Deus, nos Teus decretos eternos. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a nos mantermos firmes nos Teus caminhos. Por ora, ó Deus, vemos por vezes o Teu povo sofrendo uma série de ataques. Vemos, ó Deus, por vezes o Teu povo enfraquecido e o inimigo cada vez mais fortalecido. Mas este, pelo que vemos na Tua palavra, não é o resultado final. O Senhor garante uma reviravolta nessa história. Nós aguardamos, Senhor, com esperança, Pai. Usa-nos para a Tua glória nesse mundo, no tempo que estamos aqui. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.